Olá, pessoal, tudo bem? Semana nova começando. Vamos estudar bastante? Hoje, então, vai começar a nossa aula com a lição de matemática e depois nós vamos ter um pouquinho de geografia, certo? Deixa eu explicar que a gente continua da mesma forma como a gente estava. 2 vezes na semana, algumas crianças vão para a escola, depois os outros 2 dias, outras vão ficar na escola. E aquelas que optaram por fazer todas as atividades remotas, diariamente precisam consultar o grupo aí, tá? Lembrando que a atividade tem para ser feita todos os dias. Quem tá na escola faz atividade na escola, quem tá em casa faz o que tá no grupo de WhatsApp. Combinado? Não é para deixar de fazer lição nem um dia da semana, tá? Então, isso tendo ficado bem claro, a gente começa com a aula de matemática. Joinha? Olá, pessoal! Então, vamos começar a nossa aula de matemática, certo? E nós vamos falar um pouquinho sobre ordem numérica, ou seja, a classe que os números têm. A gente já aprendeu, gente, que os números na primeira classe, eles são compostos por unidade, dezena e centena. Lembram da casinha da classe que a professora já desenhou na lousa para vocês várias vezes? Então, os números são da primeira classe quando obedecem a essa ordem, unidade, dezena e centena. Mas quando o número é um pouco maior, ele vai para a segunda classe, que é a classe dos milhares, certo? Então, daí vai para a quarta ordem, que é para a unidade de milhar, ou a dezena de milhar, ou centena de milhar. Por enquanto, nós vamos ficar só na unidade de milhar, certo? Que ela é formada por 10 centenas ou 1000 unidades. Certo? São os números maiores que 999, a partir do 1000, então, ok? Vejam lá a casinha, o quadro de valor lugar, o QVL, isso que quer dizer, quadro de valor lugar. Observa lá o quadro de valor lugar, ele está com 2 classes, a classe das unidades e a classe dos milhares. Certo? E a gente tem aí o número 2147. Reparem que ele ocupa 2 classes. A classe das unidades, porque ele tem 7 unidades, 4 dezenas, 1 centena e ainda vai até lá na classe dos milhares, na unidade de milhar. Então, como é que a gente decompõe esse número? Ou seja, corta ele em pedacinhos. 2 unidades de milhar, mais 1 centena, mais 4 dezenas, mais 7 unidades, que daria para ficar exatamente como está ali embaixo, ó. 2000, que é da unidade de milhar, mais 100, que é da centena, mais 40, que é da dezena, e mais 7, que ocupa a casinha da unidade. Eu posso representar de outra forma o valor posicional dos algarismos. Vocês lembram que é algarismo, gente? Eu já expliquei para vocês. Algarismo é o desenho do número, certo? E o número é a quantidade que ele representa. E lembrem que um número ele pode mudar a quantidade dependendo da casinha onde ele estiver. O número 7, por exemplo, só vai ser 7 se estiver na casa da unidade. Porque se ele estivesse na casa da dezena, ele ia ser 170. E se estivesse na casa da centena, ele seria 700. E se estivesse na casa da unidade de milhar, 7.000. Nesse caso aí, o 7 está na unidade. O 4 está na dezena, por isso ele representa 40. O 1 está na casa da centena, por isso representa o 100. E o 2 está na casa da unidade de milhar, que representa o 2000. Sabendo disso, nós vamos então para no caderno. Vamos pôr lá como a gente põe todos os dias. EMEB Pedro de Oliveira, Jundiaí, 1º de março de 2021, certo? Matemática. Siga o exemplo e complete os quadros com o valor posicional dos algarismos. Lembrem que algarismo é o símbolo e número representa a quantidade. Tem ali o mesmo número, ó, 2147. O 7 representa 7 unidades, o 4 representa 40, o 100 representa 100, o 1 representa 100 e o 2 representa 2000. Vocês vão fazer sozinhos quanto cada algarismo representa aí. 7.397,
6.285, 5.651. É a vez de vocês, hein? Lembrem que qualquer dúvida é só chamar a professora. Também vão fazer o seguinte, ó. Observe aí embaixo o número 2. Escreva os seguintes números no quadro de ordens. Ó o primeiro número, 492. Olha lá, o quadro de ordem está na outra página do caderno. O que eu fiz com o 492? Eu pus o 2 na unidade, o 9 na dezena, porque representa o 90, e o 4 na centena, porque representa 400. Vocês vão fazer a mesma coisa com todos os outros números que estão ali. Vão desenhar o quadro de valor lugar e vão pôr todos esses outros números. 2.837, 5.240, 1.300, 7.020, 78. Todos esses números no quadro de valor, certo? E depois lá na escola a professora vai corrigir e vocês assistam para ver se acertaram. Tudo bem? Exercício 3. De acordo com o exemplo, decomponha os números. Olha lá o exemplo. É o número 4.822. O que ele tem? 4 unidades de milhar, 8 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, decompor o número 1.756, o número 4.652, o número 6.891 e o número 7.564, ok? Não esqueçam, gente, que qualquer dúvida é só chamar a professora. Logo após terminar de matemática, a gente vai para a de geografia, certo? Na de geografia, vocês já vão ouvir a professora, então, responder as perguntas que vocês fizeram para mim lá naquele formulário sobre aprendendo um pouquinho com vocês. Depois que vocês ouvirem todas as respostas da professora, vocês vão fazer essa atividade que está aí, ó. Faça um desenho das coisas que você gosta, certo? Eu falei um pouquinho das coisas que eu gosto e agora vocês vão me mostrar um pouquinho das coisas que você gosta. Depois, gente, a gente vai comparar um pouquinho o que você gosta e o que as outras crianças dali da nossa sala gostam, para vocês perceberem que nem todo mundo gosta da mesma coisa, mas que a gente precisa respeitar todo mundo. Ok? Entendido? Qualquer dúvida é só chamar. Um beijão para vocês! Bom, agora na aula de geografia, eu não sei se vocês lembram que na semana passada a gente começou uma atividade na aula de geografia que se chamava Aprendendo um pouquinho com você. Lembram disso? Foi um formulário e a gente vai trabalhar bastante a respeito das diferentes formas que as pessoas pensam, tá? Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu tô devendo para vocês as respostas das perguntas que vocês me fizeram lá naquele formulário. Ok? Então, na aula de hoje, eu vou responder todas as perguntas que vocês fizeram. A pergunta número 1, então, foi: o que você mais gostava quando era criança? Onde você queria viajar? E qual brinquedo você queria ter quando era criança? Bom, gente, meu sonho de viagem sempre foi ir para Disney. Eu ainda não consegui. Quem sabe ainda vá, tá bom? Brinquedo, eu não tinha muito brinquedo na infância, não era como hoje, né, gente? Vocês hoje ganham brinquedo o tempo todo. A gente, quando era criança, ganhava brinquedo só no aniversário e no Natal, né? Então, tinha algumas coisinhas que a gente sempre ficava querendo e tinha um brinquedinho que se chamava 1000 pulos. Era uma espécie de uma corda que a gente pulava em volta da gente, punha num pé amarradinho, era uma corda amarradinha numa bola de um lado e no outro pé ela ficava girando pra gente pular, tá? Eu brincava com o dos outros, mas no fim das contas nunca tive o tal do 1000 pulos, tá bom? Segunda pergunta. Professora, o que a senhora gostaria de fazer se não tivesse trabalhado na área de ser professora? O que gostaria de fazer? Como eu já falei, eu acho que para os pais de vocês na reunião de pais, minha primeira formação não é professora. Bom, eu estudei no ensino médio para ser professora
E depois eu fiz uma faculdade que se chama musicoterapia, que é como se fosse uma psicóloga através da música, tá? Então eu acho que eu trabalharia como musicoterapeuta se não fosse professora, ou então eu trabalharia na cozinha, porque eu amo cozinhar, amo mesmo, tá? Se a senhora estivesse atuando em um filme, em qual seria? Qual seria o personagem? Gente, com certeza eu ia ser a Hermione do Harry Potter, sem dúvida nenhuma. Professora, o que você aprendeu na pandemia e o que você gosta de fazer? Gente, eu aprendi na pandemia a dar mais valor na minha família, de estar mais junto com eles, assim, sem dúvida nenhuma, foi o que eu mais aprendi. Também melhorei o meu crochê, que eu só fazia umas coisinhas, agora estou fazendo bastante coisa. O que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com meus filhos, gosto de estar com meu marido, né? Eu gosto de estar em casa, de verdade. A pandemia eu não sofri tanto, porque eu gosto de estar em casa com eles, tá? Mas eu também gostei muito de aprender a fazer o crochê. Quando você nasceu, quantos anos você tem e onde você mora? Bom, eu tenho 47 anos, isso quer dizer que eu nasci no ano de 1973, no dia 13 de setembro de 73, e eu moro hoje em Jundiaí, mas eu não sou daqui, eu nasci em Curitiba, eu vim pra cá quando meu primeiro filho nasceu, meu marido foi transferido, né, ele trabalha no banco, ele foi transferido pra cá e nós viemos então pra Jundiaí, tá? Mas eu não sou daqui não, agora sou, né? O que você faria se fosse criança e estudasse no Pedro de Oliveira? Muito legal isso, né? Eu ia estudar, com certeza. Né? Eu ia estudar bastante e ia brincar naquele parquinho. Quando eu comecei a ser professora no Pedro de Oliveira, não tinha parquinho, só tinha uma horta lá. Eu também gostava da horta, mas o parquinho é mais legal, né? Professora, você já acostumou a ensinar com os áudios e os memes, as aulas online? Eu tô acostumando. Ainda não tô craque nisso, mas já tô gostando bastante. Vamos ver se a gente fica melhor aí pra frente. Professora, quando você era criança, qual país você queria viajar? Eu queria viajar para os Estados Unidos para conhecer a Disney, como eu falei, tá? Mas eu também queria conhecer a Itália, que meu avô era italiano e eu queria conhecer lá. Professora, por que língua portuguesa é mais difícil que matemática? Então, olha só que legal, né? A gente vai estudar diversidade e isso é muito interessante, porque tem gente que acha que matemática é muito mais difícil que língua portuguesa, né? Mas língua portuguesa não é fácil porque tem muita regra, né? Regra de gramática, regra de ortografia, então não é fácil mesmo, tá? Mas matemática também é cabeluda. Outra vez está perguntando se gostaria de viajar para outro país para dar aula. Gente, eu nunca pensei em viajar para dar aula em outro país, mas daria. Se fosse de português, principalmente, né? Porque aprender outra língua não é muito fácil. Tá? Qual foi sua maior dificuldade na pandemia? Minha maior dificuldade na pandemia foi ficar sem ver minha mãe. Porque, como eu disse para vocês, eu não sou daqui, né? Eu sou de Curitiba, então na pandemia ficou meio difícil de ficar viajando. São quase 7 horas de viagem daqui até lá, então não deu para viajar tanto, então eu senti muita falta, muita saudade da minha mãe. Qual foi a primeira escola que você deu aula? Gente, eu comecei a dar aula, eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei numa escolinha que se chamava Tia Lorene, tá? Na verdade, eu não dava aula ainda com essa idade, eu só trocava a fralda dos nenenzinhos no berçário, tá? Mas foi lá, no Tia Lorene. Depois eu já comecei a dar aula no maternalzinho, que era para as crianças de 1 e 2 anos. E depois dos 16, nunca mais parei de dar aula. Tô até hoje aqui. E olha que eu tô com 47, isso quer dizer que faz 31 anos já que eu trabalho. Você tem um sonho que não foi realizado ainda? Como eu já disse, não fui para Disney ainda. É um sonho e eu ainda vou realizar, certo? E quando eu realizar, eu vou mostrar para vocês as fotografias. Por que a professora decidiu ser professora? Eu sou professora, gente, porque desde criancinha eu gostava de ser professora. De verdade. Quando eu estava no 4º ano, uma vez, uma professora pediu para a gente fazer um trabalho, que era conhecer o teatro da nossa cidade. E depois de conhecer o teatro, tinha que voltar na escola para apresentar tudo que a gente tinha aprendido na visita. E era um trabalho em grupo, nós estávamos em 4 meninas.
E na hora de apresentar, as outras 3 ficaram muda, uma olhando pra cara da outra, ninguém falava nada com vergonha, e eu tive que falar, né? Tive que falar tudo, e foi a hora que eu percebi que eu acho que eu dava pra coisa, né? Então, desde ali eu já pensei que eu seria professora. E ainda bem que eu sou, porque, gente, de verdade, eu trabalho numa coisa que eu amo fazer. Eu amo estar na escola, eu amo dar aula mesmo. Tá perguntando de uma marca de carro, de fato eu não sei do que se trata, não sei qual é. Que estilo de roupa você mais gosta? Gente, eu gosto de tanta coisa, de verdade. Tem dias que eu tô de vestido, tem dias que gosto de estar de calça jeans, tem dias que eu tô só de pijama em casa e adoro. Então, depende do dia, depende da vontade. O que te motivou a virar professora, como eu já falei, desde criança eu sempre tive vontade disso mesmo. E um segredo que eu vou contar para vocês, gente, é que quando eu era menorzinha, na época de se alfabetizar, eu tive muita dificuldade para aprender. Eu tinha muita dificuldade para me alfabetizar. E eu lembro, gente, que minha professora, né, a professora foi criança faz muito tempo, numa época que o professor podia puxar a orelha, puxar cabelo. E eu levei muito puxão de orelha, muito puxão de cabelo e saí chorando muito da escola. Por isso, de verdade, eu decidi ser professora para ser diferente disso. Eu não queria ser igual. Lugar que eu quero viajar é para Disney, já falei. Quantos anos você tem também, já falei. Eu não tenho vergonha nenhuma, tenho 47 anos. Sou bem mais velha que a maioria dos pais de vocês. Se eu gosto de animais, amo animal. Eu tenho cachorro em casa. Já tive gatinho, mas gato eu não gosto muito, mas cachorro eu amo. Acho lindo cavalo, eu já tive galinha, já tive pato, já tive um monte de coisa e meu marido tira sarro de mim porque hoje eu tenho uma composteira, ou seja, eu crio minhoca em casa. Então ele brinca que meus bichinhos de estimação são as minhocas também. E tá perguntando se eu gosto de aluno obediente. Quem não gosta de aluno obediente, né, gente? Claro que eu gosto. Qual animal que você mais gosta? Eu acho que é cachorro mesmo, que eu mais gosto. O que tá achando da pandemia? Chato. Não vejo a hora que acabe logo. Qual o seu filme preferido? É o Harry Potter. Eu amo Harry Potter, gente. Minha comida preferida, como eu já falei, eu acho que o que eu gosto mesmo é de arroz. Eu amo arroz. De qualquer jeito, no risoto, arroz branco, arroz com castanha, arroz com cenoura, eu amo arroz. Perguntando de novo quantos anos eu tenho, 47. E a última pergunta é quantos filhos eu tenho. Eu tenho 2. O Nicolas tem 18 anos já e a Débora tem 15, certo? Gente, por que é importante a gente saber disso tudo? Porque cada pessoa é diferente. Né? O meu sonho é ir para Disney, vocês devem ter sonhos diferentes, outros têm sonhos iguais, e a gente precisa aprender a respeitar. Né? Tem gente que acha que matemática é mais difícil que língua portuguesa, e tem gente que acha que língua portuguesa é mais difícil que matemática, e a gente tem que respeitar também. Tem gente que gosta de doce, tem gente que gosta de salgado, cada um gosta de uma coisa diferente, certo? E o respeito é que é o mais importante de tudo. Agora, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderno de vocês um desenho, como se vocês estivessem apresentando vocês. O que vocês mais gostam de fazer? O que vocês mais gostam de comer? O que vocês gostam de brincar? Eu quero um desenho bem legal que mostre vocês, certo? Como vocês são e o que vocês gostam de fazer. Tô esperando todas as atividades, hein? Fotografia, manda para a professora, não esqueçam, tá bom? Gente, tava até com saudade já, porque essa semana inteira foi uma semana de atividade só de formulário, né? Ainda bem que nós estamos juntos de novo, tá bom? Lembrem que qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só chamar a Pro, tá bom? Não faltem, não deixem de fazer atividades, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje, tá? Beijão e bom dia para vocês.